Pagode da Silvia. Oferecimento: limpadora Marapé, desinsetizadora e higienizadora. Telefone 13 3237 6677. Limpadora Marapé. Comercial Arco-Íris, materiais para construção e reformas. Há quase 3 décadas atendendo a Baixada Santista, com agilidade e praticidade. Comercial Arco-Íris. Boutique Suane, roupas e acessórios femininos, estilo, charme e beleza. Enviamos para todo o Brasil. Boutique Suane. Festa Spa, cuidando dos bastidores da sua festa nos mínimos detalhes, nos toques das mãos para a tranquilidade da alma. Festa Spa. É com você, Silvia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos aqui no nosso podcast com a Marilene de Jesus, uma amiga, se tornou uma amiga. A Mari, que é formada em Direito, tem pós-graduação, tem várias pós, né, Mari? Muita pós-graduação que eu vou ter que ler aqui de tanta pós que ela tem. Eu falei, nossa, que bacana. Psicologia forense, pós em perita criminal e pós em Direito da Mulher. Que coisa maravilhosa, Mari. Prazer ter você aqui no nosso programa. É uma honra poder passar informações para essas mulheres que tanto necessitam. Obrigada, Silvia, muito obrigada. Bom dia a todas. Primeiramente, eu quero agradecer você por essa oportunidade, né? Eu fico muito grata por isso, agradecer a Deus, agradecer a todos que torcem por mim. Quero mandar um grande beijo aí para o Dr. Tiago, que também trabalha junto comigo, o Tiago Calejon. Ele aí entra nessa luta junto comigo, torce por mim. Então, eu quero deixar aí um beijo para ele e que ele possa um dia estar aqui, quem sabe, né, Silvia? Com você certeza. der essa honra aí para nós. Com certeza. Mari, me conta um pouquinho dessa sua trajetória, da sua vida, que eu sei que é uma vida que foi uma trajetória muito intensa, né? E a gente sabe os desafios que você enfrentou, pelo que você me passou, mas eu gostaria que você contasse para todos que estão nos assistindo. Então, vou falar um pouquinho da Marilene, né? Eu sou formada em Direito, como você falou, pós em Psicologia Forense, perita criminal, Direito da Mulher e operadora do direito também, da lei, que é algo que me dá muito prazer, isso, né? Eu gosto muito da lei. Minha vida sempre foi muito intensa, desde sempre uma montanha-russa, mas o tema hoje é a violência doméstica ou a violência contra a mulher. E é engraçado, né, Silvia, porque nós temos uma diferença aí entre violência doméstica e violência contra a mulher, que muitas vezes algumas pessoas não têm esse conhecimento. A violência contra a mulher, né, ela é comemorada em novembro, no mês de novembro, com o Laço Branco. O que é a violência contra a mulher? É tudo que a mulher sofre em todos os âmbitos na sociedade. Entramos aí com a violência obstétrica também. É tudo relacionado à mulher. É um local, uma profissão onde ela tem dificuldade de se colocar. Situações com vizinhos que passam, isso é a violência contra a mulher, até por ela ter, falando aí entre força, né? Força de músculo entre homem e mulher. Sim. Então ela se torna mais frágil e acaba que sofrendo vários tipos de violência. Então é uma violência que a gente pode dizer assim, generalizada, vamos assim dizer. A violência doméstica ela é mais concentrada. Ela é uma violência que ela tanto abrange a mulher quanto o homem também. Porém, a porcentagem significativa é da mulher, né? Sim. E essa é a violência doméstica, que é comemorada contra, né? Em agosto, que é o Agosto Lilás, que quando foi criada a Lei Maria da Penha, em 2006, a Lei 11.340 de 2006. Que foi uma mulher aí que também teve uma história aí bem relevante para nós. Agora, a minha história, eu tive uma história assim, não foi meu marido, foi um relacionamento que eu tive por anos,
E, infelizmente, ele era abusivo. Sim. Ele era abusivo, eu digo que ele tinha vários dos tipos, agressão moral, psicológica, enfim, até que chegou a física, né? E na física eu tive que recorrer Justiça. à lei, né? E aí, no É, decorrer aí da nossa conversa, eu digo que o meu limão, eu fiz uma limonada bem doce, gostosa. É, certíssima. e Não, bem e assim. assim, é bom quando você cai em si, né, e consegue ver que aquele relacionamento não está sendo saudável. Existe um momento certo que a mulher fala assim: não, eu preciso sair desse relacionamento. Ou se continuar, buscar ajuda. Sim, é interessante que o momento certo, nós não temos como falar, porque isso é muito intrínseco, é de cada pessoa, de pessoa para pessoa, porque vai muito da estrutura interna da vítima e externa, Sim, né? Então, assim, existe alguns pontos, alguns sinaizinhos vermelhos que vão aparecendo e que você vai ligando. Aí você fala assim: não, peraí, isso daqui não está normal, isso não está certo, isso. Mas o momento de sair seria logo no princípio. Mas como você pontuar isso para uma pessoa, né? exatamente. Porque você até consegue pontuar falando, né? Se você está ali, se você sabe da situação, se você está à volta, mas aquela pessoa está preparada, porque assim, o que eu quero dizer com isso? Que para existir o agressor, tem que existir a vítima. E tem um ponto que é doloroso falar, mas é a verdade, né? A vítima, ela está tão doente quanto o agressor. Então, até que ponto vai essa doença, essa vulnerabilidade? Exatamente. Então, é um pouco difícil falar em que momento sair, Sim, né? Se nós formos pelo lado racional, existe alguns pontos. Começa um relacionamento, né? Que nós vamos hoje nos concentrar mais na violência doméstica, né? isso. Existe um relacionamento na qual, logo no princípio, ele já começa a falar das suas roupas. E às vezes a roupa nem. Às vezes um simples botão que abriu, algo muito simples, aquilo se torna uma montanha russa. E, A vítima falar que vai sair com os amigos, a própria mulher falar que vai à igreja, coisas exatamente. muito simples, E, impedir de estudar. e essa parte que você falou da roupa começa o quê? A mexer com a autoestima da mulher. Que a mulher começa a se olhar no espelho e falar, mas será que não tá bom? Será que tá muito curto? Né? E essa questão ela vai até mais além da roupa, né? Ele vai se incomodar que a roupa está curta, mas até da mulher cuidar do próprio corpo dela. Porque o agressor, ele começa, mas por que você está se cuidando? Para quem que é? Não, mas você quer ficar muito bonita para quê? E eles usam um termo que é muito interessante, que 90 e talvez 99% deles, eles usam. Você não é papel de parede. E eles têm um modus operandi muito igual, muito parecido. Alguns fogem à regra, raro, exceção. O modus operandi é sempre o mesmo, né? Então parece que eles estudam, né, numa instituição, e só tem uma, na qual eles vão indo, né, e vão colhendo as informações e depois eles vão passando as informações um para o outro, porque é muito parecido. Então é muito fácil de detectar. O que dificulta a detectação desse relacionamento doentio realmente é a própria vítima. Porque ela enxerga, mas não quer enxergar, ela enxerga ou enxerga diferente, ela enxerga o sabor dela, por alguma situação que ela tenha vivido lá na infância, ou talvez alguma situação que ela esteja vivendo agora, ou algum tipo de situação que faça com que
seja mais confortável, que aquilo é uma zona de conforto para ela e que lá na frente vai se transformar num monstro. Porque ela cria uma dependência emocional com o Cria. agressor. Isso. Então ela fica naquele relacionamento devido à dependência emocional que ela começa a ter no transcorrer. E às vezes a família que está em volta começa a olhar e julgar, né? Porque você não quer ver um familiar seu passando e aí você é julgada, você começa a se afastar dos familiares. E aí me conta um pouquinho sobre esse abuso emocional. Vamos lá. Você falou da dependência emocional. Dependência emocional, abuso né? isso. Não, tá certo, mas na verdade também é. E aí eu continuo com a minha parte. Na verdade, nessa situação, são detectadas várias síndromes, né? Várias, são N's, mas tem algumas que são mais conhecidas, como a síndrome de Estocolmo, na qual a vítima ela acaba criando um amor pelo agressor, né? A famosa síndrome de Estocolmo, né? Existe a síndrome de Lima, que é o contrário. O agressor ele começa a desenvolver uma paixão intensa pela vítima, né? E existe a síndrome de Londres, que ela é muito interessante, de uma certa forma, interessante a nível de estudo, na violência doméstica, porque não sei se você já viu casos na qual você ouve assim o relato, né? Não, era um casal que brigava muito, ela brigava muito com ele brigava muito com ela. Então, existe um agressor, mas existe a vítima que balança a árvore para o agressor reagir. Entendi. Parece que a síndrome de Londres ela vem assim mais ou menos como um alimento para o agressor. Sim. Então, ela instiga o agressor. Então, os dois acabam que se complementando de uma forma, assim, muito intensa, né? E a gente chega até uma a relação morte. doentia, né? É uma relação doentia. Porque tanto um como o outro começa com aquelas provocações. Exatamente. Agora, assim, o meu testemunho, ele foi algo, assim, muito... talvez inesperado, né, acontecer comigo, porque eu já era viúva, depois eu tive um outro relacionamento na qual eu me separei e eu nunca sofri violência doméstica. E o meu biotipo não é o biotipo de mulher que sofreria uma violência doméstica. Mas por algum motivo, naquele momento, eu desencadeei esse alimento para esse agressor, né? Eu desenvolvi, né? E isso a gente não pode fugir, né? Não podemos pegar e jogar debaixo do tapete. Porque se você joga debaixo do tapete uma situação, o que acontece? Você não consegue resolver ela 100% na íntegra. Tá? Alguma coisa vai ficar no meio do caminho e aí você vai voltar para resgatar. Sim. Porque você não resolveu, você não mexeu onde deveria mexer. É aquele negócio da gente limpar a casa, né? Ai, não vou tirar aquele tapete dali não, porque vai vir tanta sujeira. Não, hoje eu não estou afim. Não, a sujeira tem que vir. Porque depois vai ficar limpo e vai ficar tudo bem, né? Eu digo que é uma ventania que passa. E quando eu percebi, quando começaram os primeiros sinais, foram sinais de roupa, né? A sua roupa está muito curta, a sua roupa está muito decotada, a sua roupa está transparente. Eu não podia olhar para o lado. Silvia, era impressionante. Eu saía com ele, eu tinha que ficar assim, reta, olhando para o chão. Eu não via nada o que se passava. A gente saía para locais sociais, né? E ele ficava atrás de mim abraçado, como se estivesse me cobrindo, para ninguém seria aquela na cabeça dele é uma proteção, na né? dele e talvez até na minha, né? A gente não sabe, por isso que é muito ruim o julgamento. E aí eu tinha que ficar de cabeça baixa, então eu não via nada o que acontecia à minha volta. E eu levantava, às vezes, a cabeça para tomar um copo d'água, uma água tônica. Quando eu levantava a cabeça, era o suficiente.
Dali ele já começava, o rosto dele já se transformava e ele já achava que eu estava olhando para algum outro homem. E aí eu já percebi, começava aquele meu coração a disparar, e eu já começava a ficar nervosa. E aí daí ele começava a me tratar mal, tal, até que ele falava, vamos embora. Nunca terminava. E isso é um insight até para quem está à volta, né? Familiares. Sim. Quando perceber um casal na qual nunca consegue ficar até o final de um divertimento, no meio do caminho vê que o casal tem um certo desconforto, você vê que ali tem algum tipo de violência doméstica, de um relacionamento doentio. E não tem idade certa. Não Não existe idade. não Outro dia eu estava tem. vendo uns vídeos na internet de casais passando. Eu acho que eles estavam simulando. E a menina estão passando de mão dada e ela tá dando sinal aqui. Sim. Não sei se você chegou a ver. Já, esse ela novo dando sinal é. para que ela tá pedindo socorro. Sim. E as pessoas que estão em volta às vezes não percebem. Não percebem. Só se for familiar muito próximo, né? Isso, os sinais nós tentamos até propagar, né? Mas muitas vezes não chega até todos, né, essa informação. Sim. Então, às vezes, passa despercebido. E muitas vezes a vítima ela tem medo de pedir ajuda, não por conta do momento, mas por conta do pós. Né? O pós é que é o X da questão. Verdade. Então, assim, existem algumas situações que vão detectando que aquele relacionamento é abusivo, né? Você diria que ele vai se tornar abusivo? Não, ele já nasceu abusivo. É que os sinais vão crescendo ao longo do relacionamento, mas ele já é abusivo. Sim. Não existe um relacionamento que... não, ele se tornou depois. Não, ele não se tornou depois. Ele sempre foi abusivo, o relacionamento. Só que não foram dados a devida atenção para os pequenos sinais. E esses sinais vão aumentando. É igual um dinheiro que você coloca na poupança. Né? Então, você coloca R$1, no mês que vem, quanto vai ter? Mas sempre foi poupança. Né? Ele só vai crescendo. E isso foi aumentando, né, ao longo. E é muito interessante que eles não inventam. Eles realmente acreditam naquilo. É verdade. Estudo já foi comprovado por estudos que se você pegar a mente deles e colocar no detector de mentira, não vai acusar que eles estão mentindo. Porque eles realmente acreditam. Ele acreditava, vamos supor, né? Tinha 50 mulheres. E tinha 20 homens, 50 mulheres, 20 homens. Ele achava que aqueles 20 homens só estavam olhando para mim. Eu imagino. Assim, você era mais linda, né? O que eu pensava a princípio, até cair a ficha, né? Por algum momento que eu estava passando na minha vida e desencadeou isso. Nossa, realmente eu sou muito linda. Não, então, eu tenho uma amiga que ela fala, uma amiga que passou por isso, e ela falava pra mim assim, ele acha que eu sou a Miss Brasil. Isso. Eu morria de rir, só eu que estou ali, todos estão me olhando. Exatamente isso. Complicado, né? É complicado, porque o agressor acredita e a vítima acredita. Sim. Ela acredita que ela está sendo amada, ela não acredita, ela não enxerga que ela está sendo abusada, que ela está sendo violada, ela acredita que ela está sendo amada, que está tendo um excesso de zelo e carinho. Porque ele me ama demais. A gente, assim, descontrai, ri da situação, mas a gente sabe o quanto é triste, o quanto que as mulheres sofrem. Eu estava pesquisando aqui, cerca de 27 milhões de mulheres no Brasil relataram ter sofrido algum tipo de violência ou assédio nos últimos anos. Né, de 2024 para trás. Uma pesquisa apontou que a cada 24 horas, 13 mulheres já sofreram violência no país. E o perfil da vítima de feminicídio eram de mulheres pretas, mais de 60%, e na faixa etária entre 18
e 44 anos. E o perfil do agressor, quase 80% dos feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros da vítima. Sim, sim. É uma questão que eu abordo muito, né? A questão da mulher preta. A porcentagem é muito maior, aí nós temos uma questão aí de condição social, de condição de discriminação racial, tudo isso acaba que compondo para essa maioria, né, de mulheres pretas sendo violentadas. Quando eu falo assim na descontração e sorrindo, hoje eu consigo falar até pelo que eu vivi, pelo que eu passei e por onde eu estou hoje. Então, eu consigo falar com mais leveza sobre o assunto, mas eu julgo que é um assunto muito sério e a questão de ser diariamente. O número é muito grande. Todos os dias nós temos pessoas violentadas, né? Nós aqui falamos muito da mulher, mas eu sempre enfatizo que existem os homens vítimas também de violência doméstica. E é muito triste essa situação, a pessoa viver nessa prisão emocional. Não são só mulheres, os homens também. Que às vezes os homens falam assim, nossa, elas só falam delas e a gente que também sofre. Não, é verdade. O agressor sofre. Sim. O agressor sofre porque ele não consegue entender o que está acontecendo, os sentimentos que ele está pondo para fora, que no dia seguinte ele vai e pede perdão, que é o modus, né? Um dia antes, bate, espanca. A gente vê aí diariamente mulheres serem cortadas com não sei quantas facadas, principalmente o rosto. Você já reparou, Silvia, que a maioria das agressões são no rosto? Sim. O meu foi no rosto. Meu nariz foi todo esmigalhado. Mandíbula. Nossa. Por quê? O rosto é teu primeiro cartão de visita. Então, é algo muito impulsivo, muito inexplicável e explicável ao mesmo tempo. Né? Eles podem bater, dar soco na barriga, na perna, isso, aquilo, mas o alvo principal é o rosto. Porque eles não querem ver a mulher bonita, pelo menos a mulher que eles acham que é dele, né? Que é propriedade dele. Exatamente. Né? Eles não querem ver bonita. Então, tem uma certa relação. Tem uma certa relação essa situação da agressão no relacionamento, da violência doméstica, né? Essa questão figurativa do rosto. E o ex-companheiro, ele não aceita. Eu falo até em relação à minha situação, mesmo depois do término, eu tive que contornar a situação para poder me separar, né? Fui muito julgada, muito, 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 porque ninguém sabia o que eu estava fazendo, eu fiz tudo sozinha. Quando eu digo sozinha, com a ajuda de Deus, né? Na época, eu tinha uma filha que estava grávida, uma outra filha já não era tão adulta, mas já estava na faixa dos seus 18 Sim. anos, provavelmente. Meu filho, eu temia por ser homem, e de repente qual seria a atitude dele? Aí eu comecei a pensar, e tive que armar, eu digo armar porque eu armei mesmo, tudo estrategicamente, nos mínimos detalhes, eu. E você estava ferida, né? Porque fica uma cicatriz, não só física, mas a cicatriz emocional, o seu coração fica esmigalhado. Né? Na época, eu digo para você que não tinha cicatriz, tinha ferida. E bem aberta. Tinha uma úlcera, né? Vamos assim dizer. A cicatriz vem depois. E a cicatriz, ela é importante. Que é para você olhar para ela e falar assim, caramba, aqui eu não posso mexer. Exatamente. Cicatriz não é ruim. Porque você não quer mais voltar. É algo que você passou e tudo na vida da gente é um aprendizado. Depende da forma como você encara e como você tenta resolver. E me conta, eu fiquei curiosa, como que aconteceu tudo isso e você conseguiu
essa superação toda? Demorou? Foi logo no início? Demorou. Eu tive um processo assim, na qual eu passei, primeiramente, né, me iludindo, achando que ele me amava demais, que era carinho, que era segurança, que era zelo. Então, eu convivi com esse sentimento durante muito tempo, né? E até que e foi indo, até que teve a primeira agressão física, né? Mas isso, a agressão moral e psicológica, ela já vinha atuando de uma forma muito ali acirrada. E quando veio a primeira física, eu terminei, decidi, não, não, não. Eu não aguentava nem ouvir o nome dele, nem ouvir. E foi um período assim maravilhoso da minha vida. Todo mundo viu que o meu semblante mudou, Marilene voltou a ser como era antes, tal. Até que ele não desistia. Ele me ligava assim, de verdade mesmo, Silvia. Que hoje nós temos, na época, já existia, mas não era tão falado, tão comentado, que é o crime de perseguição, o stalking, Sei. né? Então, eu sofri também esse tipo de violência, que é a perseguição. Ele me ligava assim umas 30 vezes por dia. E isso era todos os dias, de manhã, de tarde, de madrugada, ele me ligando, me ligando, me ligando. E são incansáveis, né? Incansáveis. Eu falei, caramba, eu acho que ele me ama. Não é possível. Né? E aí, depois de um mês, eu aceitei conversar com ele. E aí é que está o grande problema, né? Essas recaídas, esses deslizes, né? Porque quando eles voltam com a força maior, porque encontraram, ele conseguiu achar o ponto fraco, né? Ali está o ninho. Então, ele conseguiu se aconchegar novamente no ninho. Então, ele volta com muito mais força. E aí, ele já tinha cometido a primeira agressão física, então ele continuou. Até que eu falei, não, vamos terminar. E aí, eu comecei a dar sinais para ele que eu queria terminar. E aí, ele começou a ficar mais violento ainda. Porque ele começou a sentir que realmente eu já não estava mais ligada a ele. E aí eu comecei a procurar ajudas assim, em questão de estudo, em questão de conhecer a mim mesma. Mas você foi acolhida? Não. Porque assim, a mulher ela Não. acaba se permitindo às vezes ficar naquela situação. Ela se permite. A partir do momento que ela tem uma virada de chave, que eu falo que é uma viradinha, né? É uma virada Ser virada, de chave. não, agora chega. É que assim, Silvia, cada pessoa tem uma forma de lidar com as situações, né? Eu me cobro muito em relação às minhas decisões. Eu penso que quando eu tomo uma decisão, eu tenho que ser responsável por ela. Então, eu me senti responsável por essa decisão. Então, eu não posso dizer que eu fui acolhida, até porque hoje, nós temos aí, eu faço parte do Justiceira de Saia, que é pelo Brasil inteiro. Hoje nós temos N ONGs, né? Que A orientam, Patrulha né? Maria da Penha. Na época, Hoje tem os podcasts para tem dar os informação, podcasts, né? né? Antigamente, olha, a gente está aqui na tela, saiba a diferença entre os telefones 190, 193, 181, 192. Depois a gente vai 181. falar sobre isso. Por quê? Porque não tinha. A gente liga para a polícia. Tudo era polícia. Tudo era polícia, exatamente. Então, na época, não tinha essas informações, né? E aí, eu tinha uma ONG. E muito interessante que eu já tinha feito direito, mas eu não tinha colocado o direito em prática. Então, assim, serviu para alguma coisa, né? Eu peguei, verdade. tirei lá da gaveta, falei, preciso buscar a solução. Eu trouxe o problema, não trouxe? Agora eu preciso buscar a solução. E aí, eu mesma fui estudar a minha situação, né? E, enquanto isso, eu estava sendo retalhada por muitos, né? Eu cheguei a escutar N coisas.
Eu escutei coisas assim que não dá nem para eu falar aqui, porque, você é isso, por isso que você está com ele. E eu já estava num processo de desligamento, na qual eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu morava sozinha com minha filha, 2 mulheres, né? Tinha que ter todo um cuidado, ele sabia a minha rotina. Ele, por várias vezes, ele tentava entrar por trás do meu prédio, subia na garagem, arrebentava a janela do meu quarto. O meu quarto é de fundos, apartamento. E você não chamava a polícia? Chamei várias vezes. Né? Até parabenizando. Eu mesma chamava a polícia. A polícia militar parabenizando eles, porque de primeiro momento, acho que a vítima ela já liga para a polícia, né? Eu mesma chamava a polícia. E a polícia te orienta aos outros segmentos. Eu mesma chamava a polícia. Funciona dessa forma. E aí, quando a polícia chegava, ele se evadia do local. Né? Mas teve uma situação que não, que ele subiu em cima do telhado, quebrou o telhado, aí saiu todo mundo do prédio, isso 2 horas da manhã. E eu dando sinais tal, e perguntando o que está acontecendo, o pessoal, né, perguntando. Mas ele, que no fundo, ele já sabia que eu não iria mais, né? Ele já tinha esse sentimento. Então, é muito difícil para a vítima sair dessa situação. Poxa, por que não sai? Sai e acabou. Não é complexo. É muito complexo. Sim. Quando eu comecei esse processo de chega, eu não pude virar e falar assim, e quando eu falo não pude, eu não pude mesmo, virar e falar assim, olha, hoje você não vem mais. Porque eu até tentei fazer isso. E as agressões se tornavam maiores. E a rede de apoio, até hoje, ainda é muito precária. Ainda é. Na minha época era mais ainda. Mas hoje ainda é precária. A mulher ainda precisa, ou o homem, seja quem for, ou a vítima, precisa de uma rede de apoio maior. Nós temos as vitimizações aí, primária, secundária, terciária, que colaboram para que isso dificulte, né, no desligamento de uma vítima do agressor, né, que são os julgamentos aí por parte da sociedade, do judiciário. Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu digo que eu fui iluminada, porque assim, eu passei por coisas que hoje eu não entendo como eu passei. Você olha para trás e fala assim, nossa, eu não acredito que eu me permiti. Quando eu sofri a tentativa de feminicídio, eu estava sozinha, né? E eu não sei como eu não fui a óbito, não entendo também. E pós o meu quarto todo ensanguentado, como se fosse um filme de terror pelas paredes. E eu agonizando, pedindo ajuda para ele, né? Já em agonia, jogada no chão. Ele virou e falou assim, eu vou dormir. Foi exatamente a resposta dele. Eu vou dormir, não quero ouvir barulho, porque eu não sou médico e nem pai de santo. Meu Deus. E ele deitou e dormiu. E eu agonizando. Ele dormiu, isso tudo, porque foi assim, como eu já estava nesse período, eu já não estava mais saindo com ele, tudo, já estava numa situação bem distante dele. Isso estava cada vez deixando ele, sabe, mais irado, né? Mais furioso. Então, assim, é complicado. Larga! Quantas mulheres a gente vê aí morrendo? Verdade. E como você acabou mesmo de dizer, por ex-companheiros. Porque elas se desligaram da relação e eles não aceitam. Eles não aceitam. Eles têm aquela mulher como propriedade. Exatamente. Minha e de mais ninguém. Como se tivesse comprado aquele terreno, aquele imóvel, e é meu. Eu vou brigar. E como antigamente, né, xerife, né, pega o gatilho e vai lá, e é assim que funciona. E aí ele nesse dia, teve um aniversário da mãe dele, e eu não fui, porque eu já não estava mais indo na família dele, já pouco saía, pouco inventava desculpas, né, e com todo o cuidado, e já vendo como preparar o meio de campo. E aí, nesse dia, ele hoje eu não sei, não posso falar dele hoje, falo na época, né?
Ele bebia e aí ele bebeu a mais. E aí ele começou a me ligar e falava tranquilamente com isso, que é um alerta que eu sempre dou assim para todas as mulheres vítimas de violência doméstica que eu atendo mulheres pelo Brasil inteiro, né? E faço isso com muito carinho mesmo. Eu falo, não, quando ele falar, pelo amor de Deus, com aquela voz bem mansinha, vamos conversar, vamos nos acertar, aquela voz bem. Não façam Bem isso, mansa, né? porque já foi dado vários sinais lá atrás, né? E aí eu fui atendê-lo e ele acabou que forçando a porta, entrando e começou a discutir comigo e tal. E nisso foi onde ele acabou me agredindo. No dia seguinte, ele levantou normal. Eu ainda continuada no chão. Ele levantou normalmente, se vestiu, foi trabalhar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu me recompus e eu entrei numa negação naquele dia. Eu levantei e me arrumei. O meu nariz do outro lado do rosto, com o olho toda arrebentei e fui trabalhar. Dessa forma. Entrei em negação. E muitas entram. E aí, quando eu cheguei na minha sala, presidente de ONG e tal, aí todo mundo olhou. Mari, o que aconteceu contigo? Eu nada. Eu não senti a dor. Nossa. Eu não senti a dor. Nenhuma. E muitas das vezes até inventam situação. Ah, eu caí. Não, Né? eu dizia que não tinha acontecido nada. Aí todo mundo me olhava estranho. E aí se passou 2 dias, eu fui trabalhando a minha mente eu mesma. E aí eu resolvi fazer o boletim de ocorrência. E aí eu comentei com a minha filha. Aí a minha filha com o meu genro tiraram as fotos do corpo inteiro. E aí eu fiz o boletim de ocorrência, fui para o IML. E aí começou minha saga. E aí eu toquei o meu processo, eu mesma, né, sozinha, e muitas vezes sendo julgada Entendi. por pessoas da família próxima mesmo. A culpa é sua, você continuou, você que se ele fez porque você deixou. E, na verdade, não é bem que você deixou, porque a gente não pode eximir a culpa do agressor. Exatamente. Essa culpa existe. Há uma culpabilidade, né? E dolosa. Ele fez porque ele quis, não foi sem intenção. E eu acho, Silvia, que nada justifica qualquer tipo de agressão ao outro, né? Se não está bem para você, você se retira. Nenhum, nem física, nem verbal. As pessoas, elas têm que respeitar uma a outra. Uma outra, Né? Valorizar, os valores têm que estar em primeiro lugar. Aí quando eu fui, aí me encaminharam para o IML, aí eu fiz o corpo de delito, e aí começaram as medidas protetivas, e aí eu tinha que tomar todo cuidado, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio, então eu tive que tomar cuidado com todos os passos que eu dava. E aí, quando isso eu falo para você, porque eu sei que muitas mulheres que eu atendo passam por isso que eu passei. Quando ele foi chamado na delegacia, ele tinha um amigo que era polícia. E aí ele procurou esse amigo. Né? Ele era policial de outra cidade, mas eles são todos interligados. Sim. Polícia Civil é interligada. E esse amigo procurou o amigo dentro da delegacia da mulher. Nossa. E aí esse amigo puxou todo o meu relato para ele, né? Tudo que eu relatei, tudo que tinha lá, né? Ele não foi no dia que ele foi para dar o depoimento, o dia marcado, que ele ficou sabendo antes. E aí, quando esse amigo ficou sabendo de tudo, ele passou no caso o agressor, né? Passou no meu trabalho de moto e falou assim: sobe em cima da moto que a gente vai dar uma volta. E você se vê num momento assim, você vai fazer o quê? Você está
na frente do seu trabalho. Você também tem uma dignidade a ser zelada, né? Sim. Eu subi na moto e aí ele me levou para casa desse amigo. Aí, na qual estava esse amigo, a esposa desse amigo, ele e eu. Estávamos em quatro pessoas, 2 casais. E já proposital a esposa do amigo estar. Que era para não configurar que tinham 2 homens. Não, tinha uma mulher também. Sim. E aí esse amigo virou para mim e falou, olha, eu não sou a favor do que ele faz, mas ele é meu irmão, ele é meu brother. E o que você falou lá na delegacia vai comprometer muito ele. Então você vai retirar. Nossa. E eu trancada dentro da casa. Eu assim, com essa cara que você dá para mim, eu tava para ele. Eu tava assim. E ele falou, você vai tirar, eu tenho... E começou a explicar, tal. E ele parado, só escutando. Porque quem fez o trabalho foi o amigo dele, que era a polícia. Então, você vê como a dificuldade da mulher de sair. Não é simplesmente sair. Então, quando tem uma mulher que é vítima de violência doméstica... Ela sofre muita pressão, né? Tem uma pressão não é muito só grande. aquilo que a gente vê, tem muita coisa por trás, tem muitas Sim. coisas por trás. Aí ele falou assim, eu tenho um amigo lá dentro da delegacia da mulher e você vai lá, ele vai mudar todo o teu depoimento, vai continuar o mesmo boletim de ocorrência, o mesmo número, tudo, mas o seu relato vai mudar. E como Ele vai você estar conseguiu lá. sair de tudo Hoje isso? eu falo tranquilamente como eu saí. Na época, não. Mas hoje eu falo, sem problema algum. Então, tinha que bater o dia, tá, que ele estava, porque é plantão. E o dia que ele estava ia ser muito próximo do dia que ele ia depor. E se eu não fosse naquele dia, não ia dar mais tempo. Aí ia chegar o dia dele depor, ia estar o mesmo boletim de ocorrência. Eu fui para o hospital, me internei e comecei a falar que estava passando mal. Entrei até no soro. Sim, Aí foi um meio eles- de sair. Você não vai, você... Aí ele falou assim, esse policial falou, daqui para frente eu não vou mais ter contato com você. Ele bloqueou o número dele. Daqui para frente só minha esposa vai falar contigo. Você Olha, veja? é, Só a minha esposa. E ela conversava comigo por código. Ela me vistoriava, ela vistoriava os meus passos, tudo por código. E ele mesmo saiu do meu celular. Apagou todas as coisas. Naquela época não tinha, né, tanto quanto hoje, né? Isso foi em 2018, ele foi preso em 2019. E aí ela ficou me vigiando os meus passos, e aí eu falei, ó, tô no hospital. Mandei foto, tô no hospital. Fiquei no hospital naquele dia. No dia seguinte, o escrivão não ia estar mais lá. Logo em seguida ia ser o depoimento dele. foi uma Então, assim, estratégia, eu né? digo que eu fui muito iluminada, porque hoje eu conto essa história, mas na época, você imagina como estava. A minha pressão foi lá para o céu. Sim. Eu desenvolvi algo que eu nunca tive na minha vida, que foi pré-diabetes, esquecimento, estafa, mexe com o ansiedade, corpo por inteiro. aí vai. E a preocupação, o medo foi muito grande. Ele realmente ele fazia mesmo, ele não tinha medo de executar as ações dele, ele fazia. Se ele tivesse que me matar, ele me mataria, né? Eu só tenho gratidão. Agradecer a Deus e mais nada. Aí eu fiquei, aí veio o dia dele depor, e aí, depois que ele saiu da delegacia, ele me ligou, muito bravo. O que você fez comigo? Eu falei, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Você acabou com a minha vida. O escrivão falou que com aquele depoimento, com o ML, com não sei o que, com não sei o que mais. E eu quieta. E ali ele me xingou até. Eu falei, agora vai começar a esquentar. Sim. E aí ele começou a ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Porque ele sabia que a chapa ia esquentar para ele. E aí eu comecei a tocar o processo, representei. De lá para cá tiveram algumas mudanças.
na parte dos danos morais, psicológicos, na época precisava representar, hoje não precisa mais, já é aberto o inquérito, o processo vai adiante, na minha época não. Mas eu representei até porque tinham outras agressões. E aí teve todo um processo de eu bater em fórum, ir atrás de promotor de justiça, bater na porta do promotor de justiça para agilizar. Eu sei que isso começou em 2018, até o dia que eu parei na porta do promotor e falei assim, daqui eu não saio. Se ele tiver que fazer alguma coisa comigo, vai ser na sua frente, doutor, aqui dentro do fórum, porque é a minha vida que está em jogo. Aí, coragem, né? Você foi uma mulher de coragem. Eu bati de frente com todo o sistema, porque é essa a dificuldade. Sim. E ali, para mim, o direito, ele renasceu com muita força. Né? Eu já amava o direito, ali para mim foi... Aí eu falei, caramba, como é que eu tenho outro lá? Então, assim, a gente tem que ver... Tudo é um aprendizado, Exato. né? Você levou para outro lado. E aí foi onde eu consegui, né? Que já estava decretada a prisão dele, mas não saía. E um belo dia 1º de fevereiro de 2019, foram buscar ele no trabalho, levaram, e ele teve uma pena aí de 4 anos e 2 meses, que é uma vitória aqui no Brasil, porque não houve a morte, e uma pena dessa de 4 anos e 2 meses é muito a nível de Brasil. Sim. Tá? É muito. Tá? Até um feminicídio, muitas vezes um estupro, muitas vezes não pega. E é por isso que está acontecendo o que está, de tantas mulheres sendo, né, violentadas e assassinadas depois do agressor cumprir a pena, sai e vai buscar, né? Exatamente. A presa dele. Exato, a presa, exato. Ele vê como Você uma usou presa. um termo muito interessante. E aí ele foi e depois ele foi julgado, né? E na primeira saidinha que ele teve, 7 horas da manhã, 7h03, ele já estava atrás de mim. Na primeira saidinha. Eu lógico. sabendo do dia da saidinha, né? Pessoas me informando, eu também. Eu já fui, olha, tira minhas filhas daqui, pedi apoio só para os homens da família. E aí meu primo me ajudou muito, que é policial aposentado também, me deu todo o respaldo. E aí eu fui e fiz outro boletim de ocorrência, ele na rua, e ele usava o celular da mãe dele. Falava que me amava, que não tinha me esquecido, que eu era a única pessoa na vida dele, que ele não sabe por que ele fez o que ele fez, que ele precisava de outra chance. Aí me mandava foto dele e eu não respondia. Aí ele falava, responde alguma coisa, pelo menos para eu saber que você está aqui. Eu não respondia. Mas eu deixava para eu poder ter provas, porque Sim. essa é a dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com mulheres que vão até a delegacia da mulher e não conseguem registrar um boletim de ocorrência. Tem uma prova. Gente, existe a perseguição. A mulher está sendo violentada. Precisa de um papel? Não. E hoje o celular é a arma da mulher. A Polícia Civil, se quiser, ela busca. Sim. Não precisa levar um papel. Mas tudo bem, na época eu fiz isso, já sabedora de provas para agilizar. Então eu deixei. Aí eu fui questionada pelo próprio sistema de segurança, pelo próprio judiciário, por que eu não bloqueei ele. E eu falei, excelência, eu não bloqueei, porque se eu bloqueasse, na hora que eu fosse fazer o boletim, eu ia ser questionada porque eu não tinha prova. Exatamente. Então, a todo momento, você é levada na balança. Até isso. Se você tem prova, você agiu de má fé porque você tem prova. Se você não tem prova, não pode fazer nada porque você não tem provas. Você entende a dificuldade? Então, não é só virar e falar assim, ela precisa sair, a gente acolhe. Não. E nesses momentos? Vai ter alguém ali do lado dela? A hora que ele, vamos supor, se ele pega uma penalidade, ele sai da penalidade, vai ter alguém ali, alguém que vai estar ali 24 horas. Ela, a vítima, seja homem ou mulher, a vítima, ela tem que estar muito segura. Porque isso é uma questão de tratamento interno e não externo.
Mari, que pena que tá acabando o tempo, muito, é né, muito Silvia? gostoso. Olha, são informações que as mulheres, não existe classe social, elas precisam saber, cada vez mais serem orientadas e ter essa coragem que você teve. Porque não são todas que conseguem ter essa coragem de ir até o final. Hoje você consegue viver em paz? Graças a Deus. É Graças isso a que Deus. interessa. É isso, essa motivação, Isso. esse seu aprendizado que deixa a gente mais tranquila. É. De saber que, né, existe isso, uma justiça. Algo que eu quero deixar assim bem registrado é que, graças a Deus, consegui curar a ferida. Porém, a cicatriz, ela sempre vai existir e ela é muito importante. Que é o que eu falei lá no começo. A cicatriz, ela vai ser assim, aquele pontinho que vai lembrar que eu não posso pisar. Sim. Né? Vamos para o nosso bate e volta. Aí, e são pessoas como você que dá vontade de trazer cada vez mais aqui, né? Obrigada. Pra gente poder estar... Eu que sou grata por essa oportunidade. É aquele gostinho de quero mais, né? Eu que sou grata pela oportunidade e espero ter contribuído. Com certeza, contribuiu muito. Bate e volta, hein? Vamos lá. Um dia da semana. Quarta. Um amor. Praia. Uma lembrança. Uma lembrança. Minha neta. Uma cor. Lilás. Um sonho. Um sonho. A paz no mundo. Um desafio. Desafio. É ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu sou o meu próprio desafio. O que te representa a família? União. Trabalho. Dedicação. Uma música. Ai, uma música. Tem tantas. Eu gosto muito de samba, né? E tem muitas que me lembram. Então, eu não tenho uma música específica. Eu vou dizer o gênero, que é samba. Um sambinha é muito bom, né? Eu vou dizer um gênero. E uma palavra que te define? Resiliência. Exatamente. Deixa uma mensagem pra gente. Uma mensagem de motivação para essas mulheres para chegar onde você chegou. O que eu posso dizer é que nunca foi nos prometido um mar de rosas aqui na Terra, mas foi nos prometido a vitória. E a vitória nem sempre vem da forma que a gente quer. Ela chega muitas vezes por caminhos tortuosos, né? Que esses caminhos tortuosos, que as pessoas possam, todos nós, independente de cor, raça, sexo, religião, independente, que possamos fazer desses caminhos tortuosos um bem para a nação. E fazer uma mudança nas nossas vidas. Obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade. Sucesso para você. Obrigada. Que você possa... os seus sonhos serem realizados e os seus projetos também. Sim. E a minha mensagem é: o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é assim que eu termino o nosso podcast. Grande beijo. Pod da Silvia. Oferecimento. Limpadora Marapé. Desinsetizadora e higienizadora. Telefone 13-3237-6677. Limpadora Marapé. Comercial Arco-Íris, materiais para construção e reformas. Há quase 3 décadas atendendo a Baixada Santista, com agilidade e praticidade. Comercial Arco-Íris. Boutique Suane, roupas e acessórios femininos, estilo, charme e beleza. Enviamos para todo o Brasil. Boutique Suane. Festa Spa, cuidando dos bastidores da sua festa nos mínimos detalhes, nos toques das mãos para a tranquilidade da alma. Festa Spa.